Olá, bem-vindos de novo ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Nesta aula, finalmente vamos dar uma olhada na silabificação e como a silabificação ajuda na compreensão do hebraico bíblico. Mas, em primeiro lugar, nós vamos dar uma olhada de novo nos tipos de sílabas. Como vimos no início dessa unidade, existem dois tipos de sílabas: sílabas abertas e sílabas fechadas. Isso depende da consoante, lembra? Se nós temos uma consoante e uma vogal sem uma consoante depois, essa sílaba será uma sílaba aberta. Mas se nós temos o padrão consoante, vogal, consoante, essa sílaba será uma sílaba fechada. Então existem sílabas abertas e sílabas fechadas. Mas existe outro tipo de classificação de sílabas também. E isso depende da tonicidade dessas sílabas. Por exemplo, aqui nós temos a palavra davar, certo? Aqui, devarim, que é a palavra davar, só que no plural. Vamos ver depois por que essas vogais mudam. Mas por enquanto, eu quero que vocês notem algumas coisas aqui. Existem 3 sílabas nessa palavra e a última sílaba é a sílaba tônica, rim, tá bom? Devarim. Por quê? Porque no hebraico a última sílaba geralmente será a sílaba tônica. Se não for, nós teremos, como por exemplo na palavra melech, olha só a palavra melech, nós teremos esse acentozinho aqui. Tá vendo? A tonicidade da palavra melech está na primeira sílaba, melech, tá bom? E não melech. Da mesma maneira que devarim nós pronunciamos com o acento na última sílaba. É sempre assim no hebraico bíblico. Agora, então, a última sílaba será a sílaba tônica e a próxima sílaba será chamada a sílaba pretônica. Esta sílaba aqui é a sílaba pretônica. Lembre-se que o hebraico é escrito da direita à esquerda. Então, esta é a segunda sílaba, mas vindo de cá para cá. Tá bom? Então, vá, o bet, kametz, é a sílaba pretônica. E a sílaba propretônica é o dalet com o dageshleni e sheva. Tá bom? Sílaba propretônica. Note também aqui que, como o sheva aqui é o primeiro sheva, ele é um sheva vocal, esse sheva também é contado como se fosse uma vogal. Então, a primeira sílaba é dalet sheva. Tá bom? Devarim. Devarim. E mais uma coisa. Estas últimas duas sílabas aqui são chamadas sílabas átonas. Por quê? Porque elas não são sílabas tônicas. Existe a sílaba tônica e as duas outras sílabas, as demais sílabas da palavra serão sílabas átonas. Será muito importante conhecer todas essas classificações para o resto da lição. Então, se você precisar, pause o vídeo agora, dê uma olhada, vê se você entende tudo e vamos continuar. Tá bom? Continuando então. Como vimos na unidade 2, existem 3 classificações de vogais. Essas 3 classificações são as vogais longas, como por exemplo o holem, ou como por exemplo o kametz, ou vogais curtas. A segunda classificação são as vogais curtas ou breves, por exemplo, a vogal patar ou a vogal kibbutz, e finalmente as vogais reduzidas. Lembre que o sheva não chega a ser uma vogal reduzida, mas existem as vogais, por exemplo, hatef kametz, hatef patar e o hatef segol. Então, essas são as 3 classificações em termos de duração das vogais. Vogais longas, curtas e reduzidas. Agora, cada classe prefere um tipo de sílaba diferente. Como assim? As vogais longas, como por exemplo, temos aqui a palavra davar. Davar tem 2 vogais longas, 2 kametz. Tá vendo? Então, essas 2 vogais preferem ou sílabas abertas e átonas. Lembra aqui que esta é a sílaba tônica, a sílaba pré-tônica é uma sílaba átona, porque ela não é sílaba tônica. E também ela é uma sílaba aberta. Então, se a sílaba for aberta e átona, ela terá normalmente uma vogal longa. Se a sílaba for uma sílaba fechada e tônica ou acentuada, ela terá uma vogal longa. Então, as vogais longas preferem 2 tipos de sílabas, as sílabas abertas e átonas
ou sílabas fechadas e tônicas ou acentuadas. Tá bom? Agora, as sílabas curtas, como por exemplo na palavra meler, perdão, as vogais curtas, como por exemplo na palavra meler, preferem dois tipos diferentes de sílabas, ou sílabas fechadas e átonas, nesse caso aqui, ler, tá vendo? Ela é uma sílaba átona. Ou sílabas abertas e acentuadas. Me é uma sílaba aberta e acentuada, sílaba tônica. Notem aqui a diferença. A sílaba aberta em davar é átona. A sílaba aberta em meler é tônica. Então, isso muda também a classe de vogal. A classe aqui é uma classe longa, a classe aqui é curta. E, finalmente, as vogais reduzidas, como por exemplo na palavra Elohim, preferem sílabas abertas e propretônicas. Tá bom? Agora, notem só. A maioria essas duas primeiras palavras tinham 3 consoantes. Já a quarta tem 1, 2, 3. Isso aqui é um hirakyod, é uma vogal, tá bom? Uma vogal longa. E o mem final. Então tem 4 consoantes aqui. Por quê? Porque é uma palavra no plural. Ou pelo menos na escrita é uma palavra plural. Claro que nós traduzimos essa palavra como Deus, no singular. Mas a palavra em si, morfologicamente, é uma palavra plural. Isso é porque no hebraico a maioria das palavras tem uma raiz de 3 letras. Quase todas as palavras terão uma raiz de 3 letras. Então preste muita atenção nisso, porque isso continuará sendo importante na hora da silabificação. Vamos fazer uma pequena revisão então? Nós temos aqui as sílabas átonas ou tônicas e sílabas abertas ou fechadas, tá certo? Se uma sílaba for aberta e átona, qual será o tipo de vogal? Uma vogal longa, certo? Se a sílaba for aberta e tônica, então nós teremos uma vogal curta. E se a sílaba for fechada e átona, como por exemplo vimos na palavra meler, a última sílaba, ler, será uma vogal curta. E se a sílaba for fechada e tônica, como vimos na palavra davar, a última sílaba var, teremos uma vogal longa. E finalmente não se esqueçam que as vogais reduzidas e o sheva preferem sílabas abertas e propretônicas. Note aqui, são sílabas propretônicas. Elas serão sim átonas, mas normalmente o sheva ou vogais reduzidas não preferem as sílabas pretônicas, somente as propretônicas. Veremos por que mais tarde. Agora, isso pode ser um pouco confuso a princípio, mas essa simples tabela o ajudará profundamente a entender por que ou como que a língua hebraica funciona. Então, memorize essa tabela. Está bom, estudamos já a silabificação, vimos como que a silabificação funciona no hebraico e também as preferências vocálicas, mas como que a silabificação nos ajuda? Em primeiro lugar, a silabificação explica o uso ou não do sheva. Como assim? Vimos anteriormente que o sheva é mudo se ele for antecedido por uma vogal curta. Lembra-se disso? Por quê? Porque as vogais curtas preferem sílabas fechadas e átonas. Então, olha só. A palavra aqui, mitzrayim, certo? A sílaba tônica é a última aqui, raim, tá bom? Mitz, essa primeira sílaba aqui, é uma sílaba fechada e átono. Por isso, ela tem o hirak. E por isso também esse sheva será mudo. Por quê? Porque as vogais curtas preferem sílabas fechadas e átonas. Olha só, este hirak é uma vogal curta. Aqui também uma vogal curta. Notem que na palavra mitzrayim, eu não coloquei o acento aqui, mas normalmente a palavra tem um acento aqui em cima, tá bom? Mitzrayim. Agora, o acento então está nesta sílaba. A palavra está dividida em 3 sílabas aqui, tá bom? Mitzrayim. Estas 2 sílabas aqui são sílabas fechadas e são sílabas átonas. Olha só, fechadas e átonas. E também tem vogais curtas, tá bom? Se esse sheva fosse um sheva vocal, nós teríamos a sílaba assim: mi, tz,
Ra, Yim. Teríamos 4 sílabas. Agora, o problema disso é que nós temos aqui duas sílabas abertas, olha só, duas sílabas abertas com vogais curtas. Se nós temos duas sílabas abertas com vogais curtas, essas duas poderiam ser sílabas tônicas, mas este não é o caso da palavra Mitzrayim. Então, realmente, o Sheva aqui só pode ser um Sheva mudo. Eu sei que parece um pouco confuso, mas continuem comigo. O Sheva também será vocal, nós vimos isso anteriormente, será vocal se ele for antecedido por uma vogal longa. Agora, por quê? Porque as vogais longas preferem sílabas abertas e átonas. Então, esse Sheva aqui vimos anteriormente que a palavra está dividida em 3 sílabas. Ko, ta, vim. Tá vendo? E esta última aqui é a sílaba tônica. Agora, se a última sílaba é a sílaba tônica, significa que a primeira sílaba é uma sílaba átona e também aberta. E como vimos, por causa dessa vogal aqui, a sílaba é uma sílaba com vogal longa, é uma sílaba aberta e uma sílaba átona. Assim, esse Sheva aqui, se ele fosse um Sheva mudo, ele estaria fechando a sílaba aqui. Seria uma sílaba fechada e átona. Isso não funciona no hebraico. É assim que as preferências vocálicas explicam o uso do Sheva. Mas também nós podemos ver isso no uso do Kametz e do Kametz Hatuf. Lembre-se que o Kametz Hatuf e o Kametz ambos se escrevem da mesma maneira. Um é pronunciado como O e o outro é pronunciado como A. Então, como podemos distinguir? Podemos distinguir por meio das preferências vocálicas. Por quê? Porque o Kametz Hatuf é uma vogal curta e o Kametz é uma vogal longa. Então, nesse caso aqui, nós temos duas sílabas. Horma significa sabedoria. Horma. Como sabemos que a última sílaba é a tônica, isso sempre é o caso no hebraico, a menos que você tenha um acento assim. Como sabemos que a última sílaba é a sílaba tônica, sabemos também que essa primeira sílaba aqui é uma sílaba átona. Uma sílaba átona e fechada prefere uma vogal curta, tá bom? Como essa vogal será curta, ela não pode ser o kametz, porque o kametz é uma vogal longa e o kametz hatuf é uma vogal curta. Então, por causa disso, a primeira vogal aqui não é um kametz, mas um kametz hatuf, horma, e não hachma. Então, o kametz hatuf somente ocorre em sílabas fechadas e átonas, como hor, porque ele é uma vogal curta, como na palavra kol. Essa palavra aqui é kol e não kal. Significa todo, cada um. Nós veremos isso na próxima unidade. Agora, o kametz normal, não o kametz hatuf, prefere sílabas abertas e átonas ou sílabas fechadas e tônicas, como ma, porque ele é uma vogal longa. Então, assim nós distinguimos entre o kametz e o kametz hatuf e também distinguimos entre o Sheva mudo e o Sheva vocal. Agora, a silabificação também nos ajuda na hora de reduções vocálicas. O que eu quero dizer com reduções vocálicas? A língua hebraica é altamente sintética. O que significa isso? A língua hebraica tem vários prefixos, vários sufixos que mudam o significado da palavra e também várias vezes mudam a pronúncia da palavra. Por exemplo, as palavras no plural. Nós aprendemos a pluralização com a palavra sus, que não apresenta nenhuma mudança vocálica. Por exemplo, eu posso escrever a palavra sus assim, tá bom? E eu posso adicionar o ot aqui. Isso não mudará essa primeira vogal. Por quê? A vogal shurek, ou o rolem vav, ou o tsereyod, são chamadas vogais imutavelmente longas. Elas nunca mudarão na hora de adicionar um sufixo ou na hora de adicionar um prefixo. Como elas são vogais com letras, elas são chamadas vogais imutavelmente longas. Lembre-se disso.
Mas então, a palavra sus não muda, mas a maioria das palavras apresentará uma redução propretônica. O que eu quero dizer com isso? Vimos anteriormente a palavra davar. Na hora da pluralização, ela se torna devarim. O que muda aqui então? Este kametz muda para um sheva. Por quê? Simplesmente porque o hebraico gosta de reduzir a sílaba propretônica. Lembre-se que o sheva e as vogais reduzidas preferem sílabas propretônicas. A primeira palavra aqui, davar, não tem uma sílaba propretônica. Então, quando aparece essa sílaba propretônica, o sheva vai tomar o lugar do kametz. Também, a palavra levav se torna levavot. Notem de novo a redução propretônica, não importa se o plural é masculino ou se é um plural feminino. Ambas as palavras têm uma redução propretônica. Isso sempre será o caso no plural, a menos que você tenha, como na palavra sus, uma vogal imutavelmente longa. Tá bom? Outro exemplo, a palavra kotev. Kotev significa escriba. Quando nós reduzimos essa palavra, ocorre uma coisa diferente. A palavra se torna kotavim. Por quê? Porque o tsere, quando ele está na posição pretônica, ele é mais suscetível para mudar num sheva. E como o rolem é uma vogal longa, propretônica, ele prefere ficar na posição propretônica. Já o tsere, quando nós encontramos um tsere, fique atento porque o tsere na posição pretônica tende a se mudar para um sheva quando nós temos um sufixo adicionado. E finalmente, a última palavra que eu quero ver com vocês é a palavra hatzel. Agora notem aqui, essa palavra tem um kametz e tem um tsere aqui no meio, na posição pretônica. Mas esse tsere não vai mudar. Por quê? Porque o kametz já muda. E o kametz muda para ser um hatef patar. Por que dá um sheva aqui? Porque a letra het é uma letra gutural. As letras guturais não gostam de ter um sheva. Elas são muito fracas, elas precisam de mais substância, como se fosse assim na vogal. Então elas preferem, em vez de tomar um sheva, elas levam uma vogal reduzida. E a vogal reduzida sempre será na mesma classe de vogal da vogal que estava ali anteriormente. Lembre-se que o kamet é da vogal classe A, então o hatef patar será a vogal reduzida que toma o lugar do kametz. Então, se você memorizar estas 4 palavras aqui, como elas mudam, você memorizará a grande maioria das reduções vocálicas que ocorrem na hora da pluralização no hebraico. Mas existem também outras reduções, e nós veremos isso mais tarde, reduções de prefixos e reduções de sufixos que ocorrem no hebraico, e a silabificação nos dá regras para essas reduções vocálicas. Estamos já chegando ao final da lição, mas antes disso eu queria ver 2 casos especiais com vocês. O primeiro caso é o caso dos substantivos segolados. É um nome bem estranho, eu sei, mas vem claro da letra segol. Lembre-se, essa letra aqui. Então, esses substantivos segolados são substantivos que preferem o segol, tá? E tem o seu acento na primeira sílaba. Lembre-se que a maioria das palavras hebraicas tem o acento na última sílaba. Deixa eu mostrar vários exemplos para vocês. O primeiro exemplo nós já conhecemos, a palavra melech. É um substantivo segolado. Melech. Olha só, 2 segolos, tá bom? E o acento aqui na primeira sílaba. A próxima palavra, a palavra derer. Derer. Já estudamos isso também, significa caminho ou estrada. A palavra eved. Eved significa servo. De novo, o acento na primeira sílaba e 2 segolos. Agora, existem outros tipos também de segolados. Por exemplo, a palavra boquel. Olha só tem um segol e a outra vogal é um rolem. Mas continuamos com o acento na primeira sílaba. Boquel significa manhã e boquel é uma palavra segolada. E a última palavra segolada não tem nenhum segol, mas tem ainda o acento na primeira sílaba. É Baal. Baal é o nome do deus Baal, mas também significa senhor ou mestre. Tá bom? Então, essas 5 palavras são palavras muito comuns. E existem outros segolados comuns, por exemplo, a palavra para espada, cherev, tá bom? E várias outras palavras no hebraico que são substantivos segolados. Eles são comuns o suficiente para nós estudarmos como que eles se pluralizam, porque eles se pluralizam de uma maneira bem interessante. A vocalização deles no plural sempre será a mesma. Melech se torna
melachim. Olha só como que muda. Em vez de ter um segol aqui, como temos aqui, a palavra muda para Sheva Kametz. Está vendo? Sheva Kametz. Melech, Melachim. De novo, com outra palavra. Nefesh, Nefashot. Mesmo no plural feminino, nós temos o mesmo padrão. Nefesh, Nefashot. E a palavra, como eu falei anteriormente, Chayerev, para espada. Nós vimos anteriormente que o Chet é o quê? É uma consoante gutural. O que acontece com as consoantes guturais? Elas não gostam do Sheva. Então, para mudar Chayerev no plural, nós temos de novo a vogal reduzida. Ha, Ravot. Tá bom? É o Hatef Patach. Ha, Ravot. Então, lembrem-se disso. Substantivos segulados sempre têm esse mesmo padrão. Sheva, Kametz. Sheva, Kametz. Não importa se for no plural masculino ou no plural feminino. E também, se você tiver uma consoante gutural, a consoante gutural prefere uma letra reduzida da classe A. Então seria, neste caso, o Hatef Patach. Agora, existe mais um outro caso, é o caso dos substantivos geminados. Substantivos geminados são substantivos biconsonantais. Lembre-se que eu disse anteriormente, a maioria das palavras no hebraico tem 3 letras que fazem parte da sua raiz. Já os substantivos geminados somente têm 2 consoantes. São substantivos biconsonantais. E originalmente tinham letras gêmeas. O que significa isso? Deixa eu mostrar um exemplo. A palavra lev. Lev significa coração. Originalmente, a palavra lev era escrita le-vav. Vendo? Tinham 2 letras gêmeas, 2 consoantes gêmeas. A palavra em, para mãe, originalmente era escrita com 2 mems. Imam, tá bom? Significa mãe. Letras gêmeas. De novo, am. Originalmente tinham 2 mems aqui. Então, lev, em e am são todos substantivos biconsonantais. Esses substantivos biconsonantais também terão uma pluralização diferente. Só que eles não têm somente uma forma, como vimos nos substantivos regulados, eles agem de 2 maneiras distintas. Ou eles terão a duplicação, como por exemplo a palavra lev se tornaria levavot. Isso aqui é normal, olha só. Sheva e o kametz, mas notem só que aparece um segundo bet aqui, quando a palavra é lev. Ou esses geminados terão o que é chamado de geminação. Geminação significa que eles virtualmente levarão uma segunda letra, mas não na escrita. Como assim? Aqui na palavra am se torna amin. E temos aqui o dagesh forte. Lembra que o dagesh forte duplica a consoante. Então, amim tem aqui um dagesh forte. A silabificação não seria nem aqui, mas seria bem no meio. Por quê? Porque o mem faz parte da primeira sílaba e da segunda sílaba. De novo, deixa eu mostrar mais um. A palavra em se tornaria imot. Imot. Mães. É imot. Agora, por que o tsere aqui muda para um hirek? Lembre-se que aqui a primeira sílaba é uma sílaba fechada e átona. Então, a vogal tem que ser uma vogal curta. A vogal tsere, que está na classe E ou classe I, muda então para a vogal hirek, que é uma vogal curta da classe E e classe I. Tá bom? Esses são então os geminados. É só isso, mas como esse foi um vídeo maior do que normalmente fazemos, eu quero só fazer uma pequena revisão. Em primeiro lugar, lembre-se da preferência das vogais. Olha só, as vogais longas preferem ou sílabas abertas e átonas, ou sílabas fechadas e tônicas. Vogais curtas preferem ou sílabas abertas e tônicas, ou sílabas fechadas e átonas. E também as vogais reduzidas e o sheva preferem sílabas abertas e propretônicas. Nós também vimos o uso da silabificação com o sheva, e também distinguindo entre o kametz e o kametz hatuf, e explicando mudanças na pluralização. E vimos, por último, os 2 casos especiais dos segolados
e dos geminados. Por enquanto é só isso. Estudem bem essa unidade porque isso será muito importante no futuro. Tá bom? Shalom!